Bom, nós vamos iniciar a nossa retomada histórica a partir da década de 1960. Então, os anos de 1960 a 1970. O que acontecia? No campo da formação docente, a pesquisa privilegiava a análise da dimensão técnica do trabalho docente, já que a formação do professor privilegiava a visão tecnicista. Ou seja, o professor ele era visto como organizador dos componentes curriculares, dos componentes de ensino-aprendizagem. E esses componentes deveriam, então, ser rigorosamente planejados e aplicados para que se fossem o mais eficientes e eficazes possíveis os resultados do processo. Então, nessa perspectiva, o professor aplicava os conhecimentos que eram produzidos nas academias, ou seja, o professor era um técnico. Essa lógica subjacente a essa visão do processo educativo idealizado, um processo educativo homogêneo, que era igual em todas as escolas, que os conhecimentos eram levados para os contextos escolares de forma padronizada, sem considerar as especificidades, a heterogeneidade dos contextos. Essa lógica era chamada de racionalidade técnica. É chamada de racionalidade técnica. O que é a racionalidade técnica? É um paradigma que dicotomiza, que separa a instância de produção do conhecimento da instância de aplicação do conhecimento. No caso do trabalho docente, a produção do conhecimento se dava nas academias. Como eu já falei, considerando o processo educativo como um fenômeno isolado, idealizado, padronizado. E esse conhecimento que era produzido nas academias, ele era levado para ser aplicado nas escolas. E quem trabalhava nas escolas aplicava aquele conhecimento. Ele não produzia nada, ele não era sujeito do processo, ele era um técnico que aplicava os conhecimentos produzidos fora da escola, tá certo? Isso é racionalidade técnica. Bom, e no caso da formação docente, o que acontece com essa visão em relação aos professores? O professor, a formação docente, ela seguia um modelo que a gente chama de modelo 3+1. O que é isso? Como o professor era visto como um especialista em uma determinada área, o que acontecia nos cursos? Tinha o modelo 3+1, seguia o modelo 3+1. Então, 3 anos da formação docente, eles eram dedicados aos conhecimentos específicos, aos conhecimentos de uma determinada área. Por exemplo, matemática, ciências, geografia, história. E o último ano era dedicado à aprendizagem dos componentes pedagógicos, dos conteúdos pedagógicos, separadamente, de uma forma aligeirada e de uma forma totalmente desvinculada daquele conteúdo que eles tinham visto, os estudantes tinham visto nos 3 anos da formação específica. Então, o que isso gerava? O estudante, muitas vezes, se formava, começava a trabalhar, sabia muito conteúdo, era realmente um especialista naquela área do conteúdo, mas tinha muita dificuldade para ensinar. A dificuldade, se até hoje, com todas as mudanças, ainda existem muitas dificuldades, a gente vai ver depois o porquê disso. Imagina quando o estudante se formava e começava a trabalhar com essa formação pedagógica deficitária,
vista de forma generalizada, não era específica para o ensino de uma determinada área, era de uma forma geral. Por quê? Vamos pensar o seguinte: ensinar uma determinada disciplina é diferente de ensinar outra. Não se ensina química da mesma forma que se ensina história, que se ensina geografia. Algumas coisas são princípios, né, universais dentro disso, mas existem metodologias diferenciadas, abordagens diferenciadas. E isso não era considerado na formação docente. E também, como os conhecimentos chegavam à escola para serem aplicados, cada um dentro da escola tinha sua função específica. Então, o trabalho do professor era um trabalho muito solitário, né? Não existia essa preocupação do coletivo, do construir coletivamente, porque não se construía ali. Não se considerava aquele contexto específico para se construir. Então, era uma prática solitária. Isso, o professor então se voltava para o quê? Para o conteudismo, né? Se fixava aquele ensino do conteúdo como se aquilo fosse o fim, né? O objetivo final do processo educativo. Que hoje a gente já sabe que o ensino do conteúdo, ele é um meio para a formação do educando, né? A formação integral do educando. A gente trabalha com essa visão. Então, era isso na década de 1960 a 1970.